Ora então, boa tarde a todos. Vou convidar os elementos da mesa a sentarem-se. A autora, Celina Parente, a doutora Conceição Lima, que vai apresentar a obra, o Sr. Presidente da instituição onde nos encontramos, que é o Sr. Plácido, que é um ilustre esposendense que vive no Porto há muitos anos. Nós temos essa característica em comum. Ele veio para o meu distrito e eu fui para o distrito dele. Ora bem, portanto, a mesa será assim composta. Entretanto, não temos a possibilidade de contar na mesa como estava agendado a professora Lourdes dos Anjos, que não está bem de saúde, e, portanto, com a nossa pena, que perdemos também o contributo dela, não contamos com ela. Mas vamos começar por vos dar as boas-vindas a todos. Devia estar aqui o Virgílio a dar-vos as boas-vindas, mas o Virgílio está em estágio para logo, porque está também com um problemazito ali que não o ajuda a enfrentar a plateia. E isto tem de ser, as coisas têm de ser ditas assim desta forma à vontade, porque não perdemos o respeito por brincarmos um bocadinho. Vamos, portanto, fazer a apresentação de um primo ao livro, como é que costumo dizer-se, porque é o primeiro que a Celina apresenta a solo. Já o apresentou na terra dela também, e foi um sucesso. E todos os amigos ficamos contentes quando sentimos que o sonho de mais um amigo se registra e, portanto, passa a ter um espaço especial também entre nós. Por isso, hoje vamos falar deste filho da Celina Parente, sem ser um filho biológico, é um filho da alma e isso é importante. E antes de começarmos a falar do livro propriamente, segundo está aqui no programa, é tempo de eu vos cantar duas cantigas e de nada melhor do que, porque estamos a falar de um livro de poesia, do que cantarmos aquele que foi o nosso melhor poeta. Vocês sabem quem são? Ou quem foram? Quem foi? Camões, claro que sim. E um poema daqueles que todos nós aprendemos a lê-lo na escola. Naquela altura, se calhar, não nos ríamos tanto quando tínhamos de estudar Camões. E este é um poema que fala também daquilo que de melhor tem um escritor e um poeta, a alma. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus não puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leva a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou.
vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leva a ver-te, quando cedo de meus olhos te levou. Agora sim, obrigado. Esta canção, este poema do Camões, faz parte de um trabalho que se chama Canto 15 e a autoria da música é do Tosé Lobo, que infelizmente já não está no nosso meio, mas é um dos grandes compositores portugueses do século XX e que deixou o Canto 15 pronto a ser gravado e, portanto, está neste momento a ser gravado por mim. Muito obrigado por isso, por me ouvirem também. Porque hoje estamos também com uma vianense e eu sei que este fado diz muito às meninas de Minho também. Havia a solidão da prece no olhar triste, como se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto e os búzios que a velha lançava sobre o velho manto. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte, pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz, o quarto cheirava a incenso, mais uns quantos pós. A velha agitava o lenço, dobrou, deu-lhe 2 nós, e o seu pai de santo falou, o santo de avó. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte, pois eu vou mexer no destino, vou mudar-lhe a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte, pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Então agora sim, a palavra para a doutora Conceição Lima, para que nos descarne este livro da alma. Descasque, vou descascar. Descarná-lo mesmo. A carne só nos faz mal, dizem os médicos. Mas Portanto, estava vamos bem ao espírito.
Então, boa tarde a todos. Muito obrigada a todos os presentes e a quem me convidou. Enfim, o meu olá muito especial à Celina, com quem eu estive na quarta-feira, já que o último programa da Hora da Poesia que fizemos foi conjuntamente, eu e ela em estúdio, como muita gente saberá, e foi um prazer. E em simultâneo uma descoberta, ou então não foi uma descoberta, a descoberta já eu tinha feito, foi uma reconfirmação. O que é que eu estou para aqui a dizer? Não é para quem não ouviu o programa o que é que eu estou a dizer, mas eu vou descascar então a ideia que trago para este livro. Por acaso, em estúdio, a determinada altura lembro-me de ter falado sobre a inspiração. Há muita gente que a afirma, há muita gente que a nega, há muita gente que diz eu não preciso de inspiração para nada, para mim escrever é trabalho árduo, que me exige trabalho. Há outros que diziam não, é só sobre o influxo da própria inspiração, é ela que me insufla as ideias. Eu não sei quando é que vem, vou à maré, vou segundo a maré da própria inspiração. Isto para concluirmos quando é que se escreve, porque é que se escreve e quando é que nós consideramos, atenção, nós não, eu peço mil perdões quando falo às vezes no franco, eu considero a poesia boa. Sou eu, não são as teorias, não são as escolas, não são os géneros literários, não são os gostos literários, nem elites. Sou eu, Conceição Lima, que considero assim. Eu acho que a inspiração é importante, sim senhor. Eu acho que é um dos ingredientes absolutamente necessários a tornar a leitura do livro apetecível. Portanto, como se fosse uma degustação de sabores variados que nós temos de experimentar quando lemos um livro, mas, e cá vem o meu mas, e já vão perceber porquê, mas eu acho que normalmente faz falta os passos vividos, o caminho percorrido. Dá-me a sensação a mim que para haver densidade da poesia, já em profundidade, sim, como lhe chamamos de densidade, para que a poesia consiga saltar de mim para o outro, que é isso que eu pretendo é isso que a gente pretende quando a diz, é necessário mais, é preciso haver extratos que fizeram o poeta, caminhos percorridos, experiências vividas. E a gente olha para esta cara laroca e diz assim, onde é que está isso? Ela é tão jovem, como é que tem a hipótese de poder ter feito essa tal estratificação a que eu me refiro, que é realmente feita de experiências, feita de vivências? A verdade é que à sua medida tem. É certo que eu a conheço desde há muito tempo, mesmo muito tempo, eu não sei se foi desde o meu início aqui nas tertúlias, mas sei lá, há uns 12 anos que nos conhecemos. Eu atrevo-me a dizer, não é assim, não acho que sim. Há uns 12 anos. E aprendi a conhecer, desculpem que eu falo este bocadinho só dela, eu não chatei com a obra, eu não chatei. Prometo que não, porque... muito obrigada, mas isto quer-se como às sobremesas, em doses pequeninas, saborosas, mas doses pequeninas. Vou tentar. Dizia eu que aprendi a conhecer a Celina, que tal qual como escrevi uma vez num prefácio a Alice Queiroz. Eu não conhecia a Alice Queiroz de lado nenhum, não conhecia a Celina de lado nenhum, não sabia se ela era vienense, se era portuense, o que era, não sabia. Eu aprendi foi a conhecer este seu jeito muito próprio de timidez e a sua presença e o seu sorriso. Foi isso que eu conheci, tal qual como a Alice Queiroz. Depois comecei a apanhá-la em tertúlias e uma vez, tal qual como a Alice Queiroz e como a Donzília Martins, que está aqui presente, verdadeiramente, sabe que foi verdade. Eu vi um poema que era assinado e que correspondia a um nome que eu já conhecia. E perguntei, Celina Parente, será aquela que eu já conheço? E era. Então fiquei atenta, naturalmente atenta. E fiquei então naturalmente atenta. E a partir daí percebi que a Celina Parente tinha muito para nos dar. Como é que eu tinha conseguido? Que caminhos percorreu? Não sabia. Mas os ventos do destino vêm desbravar isso tudo. E vêm desmontar as dúvidas. Não porque ela abra o coração e fale de si, que é uma das coisas que a aborrece, que ela não quer
que se nega a fazer, falar de farrapos, pedaços da sua vida pessoal, mas porque a vida também já passou por ela. E às vezes ser jovem como ela é não significa que não tenha já os joelhos um bocado esmurrados, não é? A vida passou, curvas da vida mais ou menos apertadas que passam por nós. E então as características deste ventos do destino, para mim são duas. Fundamentalmente, ela vive de memórias, e as memórias ora são dolorosas, ora são sábias, e vive de memórias de perdas, de gente e locais, mas de gente. E, portanto, isto tudo está dentro do próprio título que já fala sozinho. Ventos do destino significa rigorosamente isso. O destino fez soprar sobre a sua vida, sobre o seu caminho nesta vida, ventos, alguns brisas, alguns rajadas fortes, que deram este livro. Este livro, não sei se posso, mas vou dizer sim, acho que é o eco, verdadeiramente o eco, ou os ecos, de tudo aquilo que passou por si e que ressoa dentro de si. Como se aqueles búzios que nós ouvimos, não é? Quer dizer, faz a vivência, ficam os ecos metidos cá dentro e o eco que nós ouvimos cá dentro, a ressoar cá dentro, é tudo aquilo que ficou também cá dentro. Daí que os ingredientes principais, para mim, fundamentais, embora o livro seja... vão gostar, podem ter a certeza que vão gostar, particularmente porque se arranja uma identidade que eu acho fantástica nos livros de poesia, é a capacidade de nós encontrarmos identidade, de sermos nós a poder transplantar-nos para aquele eu poético. Não interessa se foi vivido pelo autor, pela autora neste caso. Interessa é que o sujeito poético presente no livro traz-nos rigorosamente esses ingredientes, esses ecos do passado, porque ninguém tenha dúvidas, e a Celina, apesar de tão jovem como estamos a ver, vai buscar ao passado. Nós deixamos sempre no passado os passos marcados, não há ninguém, e aí eles voltamos, mesmo que não queiramos, mesmo quando renegamos alguma coisa, ela traz alegria ou dor. Portanto, mesmo renegando, não renegando, agregando todas essas experiências, todas essas vivências àquilo que eu considero a minha vida, a nossa vida, de quem escreve, nós sabemos que aquilo que escrevemos há de libertar alguma coisa do vivido e do experienciado. E é isso que eu sinto. Nós chegamos, quando eu falo em ecos, é uma palavra que eu até por acaso gosto de usar, porque o eco é algo que se transmite, se prolonga e atinge o outro, não é? O eco. E eles podem ser mais ou menos estridentes, podem ser mais ou menos palpáveis, podem ser acenos de emoções mais ou menos longos, mas estão lá. E estão lá porque foram tatuados, estão tatuados dentro de quem criou. Eu acredito perfeitamente nisso. Podem-me, enfim, discordar daquilo que eu digo, mas eu acredito perfeitamente nisso. Uma outra característica que eu encontro na poesia da Celina é a capacidade da verdade. A poesia da Celina cheira à verdade. Cheira a verdade. É genuína, é natural, é autêntica. Não fala de si, mas fala da vida, sentida, efetiva. E consegue trazer a verdade à tona. Lembro-me o Miguel de Torga, que eu também gosto de vez em quando de referir. Miguel de Torga dizia que a poesia, um poeta faz com que as coisas que escreve, se for um verdadeiro artista, se forem sinceras, elas vêm sempre à tona. Mas eu também acho que as coisas da Celina vêm sempre à tona. E porquê que eu considero muito importante, como disse no início, e daqui a pouco já me vou calar, que a pessoa tenha vivência, que tenha experiência, porque eu acho que é o arcabouço para a poesia.
Só quando se consegue construir esse edifício do poema, e esse edifício não é mais que a poesia que nos permite chegar à interioridade de quem a escreve. Eu acho que só assim nós conseguimos chegar à interioridade realmente de quem a escreve. E eu sinto isso, sinto isso. Essa água a ferver, essa água que vem com força, com golfadas, podem não ser golfadas, não podem não ser jactantes, podem não ser torrenciais, mas são golfadas, sim, são golfadas de verdade. Porque, como eu disse, e não quero deixar de dizer isto outra vez, cheira mesmo a verdade. Também não quero esquecer, não queria esquecer de nada, mas vamos lá ver se não esqueço. Também não queria esquecer de dizer que quando nós temos esta argamassa construída, que não sei ainda como é que a Celina conseguiu, pela idade jovem que tem, uma coisa é jeito, eu acredito no dom, eu acredito no talento da escrita, claro, mas eu acredito que o talento por si não chega, porque lá está, falta um substrato, fica um chão um bocadinho movediço, mas isso sou eu a pensar, não interessa nada para o efeito. O que eu queria dizer é que será assim a única maneira de atingirmos aquilo que Pablo Neruda dizia, que é uma coisa fantástica, que é só assim o autor, o poeta, consegue entrar naquele círculo mágico. E o que é esse círculo mágico? Esse círculo mágico é realmente conseguir um ponto alto na sensibilidade pessoal, através das memórias, o que quer que seja, mas atingir também nesse mesmo ponto alto no leitor, daquilo que lê, daquilo que se escreve. E não nos podemos esquecer que atingir esse ponto alto é queimar asas também. Quando se atinge o ponto alto da poesia, também se entra naquilo que também se chama, comumente se chama, a fogueira da poesia, a fogueira do paraíso. Porquê? Porque não há nada que tenhamos vivido que não nos queime. O real, a vida real, o que está à nossa volta, o que vivemos, o que sorrimos, o que brincamos, o que pensamos, passado à escrita poética, neste caso estamos a falar disso, ou no diário íntimo, enfim, eu acredito na probabilidade de um diário íntimo ter muito paralelismo com isso, porque se deposita o eu, está lá, inteiro, o próprio eu, e eu acho que está, e eu acho que na poesia de Cecilino Parente está o eu inteiro, então ela atinge essa fogueira do paraíso. Porquê? Porque ela própria e a nós nos queima, nos tatua com as suas vivências pessoais. E o real é o que fica. E, portanto, eu dou-lhe os meus parabéns, Helena, porque eu nem sempre digo isto, nem sempre penso isto, posso-me dizer, é evidente, mas nem sempre penso isto, e acredito que é a primeira vez na minha vida que, de tantas apresentações que já fiz, eu digo, com esta serenidade toda e com esta verdade toda, eu fiquei deslumbrada, olhos nos olhos. Fiquei deslumbrada com a sua poesia, porque ela atinge verdadeiramente o âmago de quem a lê. Não é preciso vivenciarmos o que vivenciou. Nem sorrir, nem chorar. A sua poesia é um cântico à melancolia, deixem-me dizer isto. É um cântico. Está a dizer que sim? Sim. Já passou o programa, já não faço mais perguntas. Eu acho que chegar a essa tal fogueira do paraíso é exatamente conseguir fazer um cântico. É, portanto, elevar os sentimentos, as inflexões de pensamento e a linguagem, a literariedade da linguagem a um ponto alto, chegando a um cântico. E chamar um cântico, nem qualquer pessoa consegue, digo eu, Conceição Lima, mas um cântico à melancolia
é muito difícil. Na poesia dos ventos do destino, está tudo dito, nós vemos exatamente a alegria, a alegria que vem do orgulho de ser vienense, de ter vivido e nascido na terra onde nasceu e viveu, e depois vemos a partilha de memórias de gente boa, amiga, que já partiu, e, portanto as perdas estão sempre presentes, e é então que eu digo um cântico à melancolia. Não há alegrias, não há, nem é preciso que haja, a não ser esse orgulho que eu referi. Depois é lidar com memórias, lidar com momentos, lidar e sonhar com olhos que partiram. E isso é mesmo muito bom. Parabéns, Celina, por isso. Eu queria só dizer que, a partir deste momento, acho que é hora de darmos as mãos. Darmos as mãos não é que vamos dar as mãos, mas de estarmos em uníssono, para estarmos atentos a esse entrosamento das palavras que ela nos vai fazer chegar, e só aí podemos verdadeiramente degustar a poesia da Celina. Obrigada, Celina, foi um prazer estar consigo. Obrigada a todos.